Boa tarde, jovens lindeiros. Nosso vídeo irá mostrar a facilidade que o jovem tem em atravessar a fronteira do Brasil com o Paraguai sem ser fiscalizado. Também vamos abordar no nosso vídeo os malefícios que o tráfico, contrabando e descaminho causam aos jovens, e isso tudo na fala de dois profissionais atuantes na área. Veja e acompanhe. Hã? Calma, relaxa. Você vai com a camiseta. Ei, Jaime, deixa eles ir mais longe. A gente grava eles de longe. Cara, o que aquelas antas lá na frente estão gravando? A Larissa Eu gosto de ficar olhando, tipo isso aqui, ó. Eu não pego mais. Eu sei que aquele é de eletrônico, mas vai que eu pego e viro um negócio de boneco. É mágico. Ali rola, tá forte, né? Ali rola. Obrigado. Mano, só as gostosas que pegam essas coisas. Nossa, só as maquinárias que legal, né? Olha esse caminhão, mano. Até que o Paraguai não é tão feio, né? Esse aqui é um, daí sai. Olha, eletrônica, pegada, cidade, lá. Estamos aqui com a Giovana, auditora fiscal da Receita Federal de Foz do Iguaçu, para abordar o assunto referente aos jovens que entram no mundo das drogas, contrabando e descaminho e quais são as consequências que isso traz. Boa tarde, Giovana. Boa tarde. Vamos começar. Minha primeira pergunta é, qual é a frequência em que os jovens e adolescentes são apreendidos com envolvimento em contrabando e descaminho? Olha, hoje em dia tem aumentado bastante, principalmente na questão de drogas, jovens que levam pequenas quantidades, menores, né, de idade, que levam pequenas quantidades de drogas em ônibus de linha, principalmente, há bastante apreensão desses jovens, e também
quando há envolvimento de veículos roubados ou furtados no contrabando e descaminho. Muitas vezes os jovens são pegos dirigindo esses veículos, os menores, né? Então, por que isso vem acontecendo? Hoje em dia, o contrabando e descaminho está muito especializado, no sentido de ser praticado realmente por organizações criminosas. E como os menores eles têm uma penalidade menor em relação ao adulto, quando é pego cometendo um crime, eles são muito aliciados e muito utilizados nesses casos. Geralmente, quais são os produtos mais apreendidos com esses jovens? Como eu disse, são drogas, principalmente maconha. Só nesse final de semana nós tivemos 2 menores apreendidos com grande quantidade de maconha. E também, aí na questão dos veículos roubados, aí é eletrônicos, cigarros. Geralmente não é pego a quantidade grande com esses jovens. São os veículos adulterados, roubados, ou o veículo é roubado aqui para ser levado para o Paraguai, ele é levado por um menor, nesse sentido. O meio de transporte que vai ser usado no contrabando, não especificamente o veículo já carregado indo para o seu destino. Entendi. Por que geralmente os jovens e adolescentes acabam se envolvendo com o contrabando e as drogas? Promessa de uma vida fácil, não no sentido de ser fácil fazer esse trabalho, mas de ganhar muito dinheiro de forma fácil. Esse é o principal motivo. Esses jovens, por exemplo, que levam droga em ônibus, eles têm a promessa de ganhar R$1.000, R$1.500 por uma viagem. Principalmente isso. O contrabando, o descaminho, o tráfico, ele só existe quando existe lucratividade. E esse lucro ele é oferecido também para o passante, para a pessoa que é a chamada mula, né, que só passa esse tipo de produto. Principalmente isso. Bom dia, jovens lindeiros. Hoje estamos aqui na Polícia Rodoviária Federal com o policial Raoni, que vai nos conceder uma entrevista. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Eu vou fazer algumas questões para você. Pode ser? Perfeito. Qual a frequência em que os jovens e adolescentes são apreendidos com envolvimento com contrabando e descaminho? Bem, aqui na Delegacia de Foz do Iguaçu, que é responsável aí pelo trecho de Foz do Iguaçu até Santa Teresa do Oeste, que dá uma média de 130 km, principalmente na BR-277, nós temos uma média mensal de 4 menores apreendidos a cada mês. Então é uma média grande, principalmente se formos comparar com outras regiões, e isso se dá justamente pela peculiaridade da região de fronteira aqui, onde vemos claramente que há muitas opções ilegais que são oferecidas a jovens, a adultos, enfim, e que terminam aí entrando nessa fria. Nós terminamos vendo aí, no momento da apreensão, todo o arrependimento ali daquele adolescente, diante da situação constrangedora que termina sendo. Não é uma coisa desejada por nós, pela polícia, de forma alguma, apreender o menor, porque realmente é muito triste. Uma pessoa que está iniciando a vida, que está ali com projetos e termina entrando por essa via aparentemente mais fácil, e em locais assim como delegacias, envolvidos ali muitas vezes com pessoas de má fé. Então, realmente, temos uma constância aqui em Foz do Iguaçu e na região sobre apreensões de menores. A Polícia Rodoviária Federal trabalha com algum órgão governamentais, entidade socioeducativa ou algo do tipo com o intuito de orientar ou prevenir os jovens contra o contrabando e descaminho? Sim, nós trabalhamos de forma auxiliar. Ano passado, por exemplo, tivemos uma ação de cerca de uma semana com o Ministério Público do Trabalho e com o Ministério do Trabalho, referente principalmente à questão do combate ao trabalho infantil. Então, justamente nessa semana, nós tivemos a oportunidade de conhecer todos os centros aqui em Foz do Iguaçu que trabalham com crianças e adolescentes. Os CRAS, os CREAS, enfim, os CREAS não, os CRAS e os centros especializados de atendimento ao adolescente. E tivemos a oportunidade de conhecer justamente como funciona
após a nossa atuação, né? Então, essa convivência que tivemos com o Ministério Público do Trabalho, com o Ministério do Trabalho, foi muito importante para até nós sabermos também, em situações específicas, a quem informar o que está acontecendo. Muitas vezes a gente apreendia um adolescente e não informávamos ao Ministério Público do Trabalho, né? E hoje a gente já tem alguns planejamentos de começar a cada adolescente apreendido, de ofício já terminar informando ali os órgãos que trabalham com o assunto.